Olá pessoal, aula 25. Hoje nós vamos descobrir uma forma rápida, muito barata, mas muito simples e segura para fazermos a retração e a elevação da nossa lâmina na serra de bancada. Bom pessoal, começando. Essa é a minha serra de bancada, você deve se lembrar dela quando nós fizemos aquela aula de segurança com a serra de bancada. Uma mesa relativamente pequena de alumínio, a lâmina, o desengrosso do lado. Eu fiz essa adaptação de MDF, um pedaço de 40 cm por 55, 60 mais ou menos, para ampliar um pouco o tamanho dela. Ok, me serve bem. Já fabriquei muitos móveis e muitas peças de madeira com essa mesa. A lâmina fica aqui, do lado é um desengrosso. Você possui máquina combinada. Desengrosso do lado, no mesmo eixo da serra. Você é obrigado, quando for usar o seu desengrosso, a remover a lâmina da serra. Quando você vai usar a serra, você é obrigado a isolar o desengrosso. Não dá para usar as duas de forma uma funcionando junto com a outra. O risco é muito grande. A técnica que eu desenvolvi para isso, para diminuirmos a altura da lâmina e para subirmos a altura da lâmina, vai servir também para esse tipo de máquina. E vai principalmente ajudar você que tem aquela mesa de bancada normal, que possui a tampa, o tampo de compensado e que a lâmina ela não diminui. Você fez aquela serra de bancada, você pensa, a minha serra é perfeita, tem tudo, só que ela não tem retração, ela não diminui a lâmina e não aumenta a altura da lâmina, a lâmina fica na altura fixa. Então para você que possui um desses três tipos de possibilidades de máquina, esse sistema te ajudará. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso de um tampo de MDF ou um tampo de compensado, que seja ou do tamanho do seu tampo, ou um pouco menor, um pouco maior. É mais ou menos que seja do tamanho da área de trabalho que você quer que ela seja, a área de corte. Vamos medir a minha para você mais ou menos ter uma base de cálculo do que eu fiz. Essa aula também servirá para te auxiliar na próxima aula de marcenaria, que virá a aula 26, pois nós vamos fabricar um gabarito para cortes 90 graus, inclusive um gabarito para cortes em série, e esse sistema também te auxiliará se você quiser adaptá-lo na sua serra de bancada. A área total da minha serra é 75 de largura por 55 de comprimento. A sua pode ter um pouco mais, um pouco menos. O seu tampo que você vai fazer, a peça que você precisa ter, ela deve ter mais ou menos o tamanho da sua base, da sua tampa, um pouco menor, um pouco maior. O que é muito importante nele é que ele seja quadrado, totalmente quadrado. Se você arrumar uma chapa de MDF ou uma chapa de compensado e não estiver quadrada, você precisa colocar o esquadro de plástico ou o seu esquadro normal de ferro, fazer os riscos e cortá-lo que fique de forma quadrada. Ele precisa estar reto, quadrado. E uma coisa muito importante, a superfície do seu MDF ou do seu compensado também precisa estar totalmente nivelada. Eu peguei esse tampo de MDF para que você veja. Ele tem por volta de 50 centímetros de largura por 1,10 m de comprimento. Ele é maior que a superfície total da base da minha serra. Eu precisaria cortar ele, então no caso, como é que nós faríamos isso? Eu vou diminuí-lo, eu posso deixá-lo com 80, você pode deixá-lo desse tamanho se quiser, mas ele vai ficar um pouco grande demais para o que você vai fazer no futuro. Mas se você não for fazer o gabarito para corte de 90 graus, se você apenas precisar da elevação e da diminuição da altura da sua lâmina, esse tamanho está ótimo. Esse MDF tem 1 centímetro de espessura. Mais do que isso, você perde muito da sua lâmina. Eu acredito que até 1 centímetro, pelo menos é o que eu uso, um compensado de 1,5 cm, aquele de 15 milímetros, também é aceitável. Só que você vai perder o tamanho de diminuição da lâmina, o tamanho de altura da lâmina. Quando você fizer esse sistema vai ser bem menor. Aí vai depender muito do que você possuir em casa. O MDF é fácil e prático porque você arruma ele na rua, em qualquer tulho, qualquer resto de esquina jogado. Geralmente o pessoal joga fora portas de guarda-roupa, laterais de guarda-roupa, e serve para isso, desde que a superfície esteja plana. Agora a segunda parte nós precisamos fazer para que esse tampo fique sobre o primeiro tampo, sobre o tampo original da nossa mesa e fique com um corte perfeito, que nos auxilie para o que nós precisamos. Nós precisamos descobrir aonde ficará a nossa serra. Vamos supor que eu cortei aqui, então esse tampo ficou mais ou menos com 80 centímetros. Vamos fingir que essa área aqui é a área que eu vou usar. Eu preciso decidir aonde vai ser posicionada a lâmina. Se eu quero que a lâmina fique com 20 centímetros da largura da borda para dentro, com 30 centímetros, com 25, eu vou escolher aonde eu quero que a nossa lâmina fique. No meio centralizada, isso é uma opção sua. Eu uso ela mais para cá, mais pro lado da minha esquerda, porque para esse lado geralmente eu posso posicionar uma régua. Você vai mais ou menos escolher onde vai ficar a sua. Daqui para cá você vai riscar a marcação, você vai fazer aqueles dois riscos. Vamos supor que eu fizesse a minha marcação com 30 centímetros. Então eu posicionaria daqui para cá, da beirada do meu EDF já cortado, supondo que ele já estivesse cortado. Daqui para cá eu marco 30, daqui para cá mais adiante eu marco mais 30. Aí eu colocaria a régua aqui e nós traçaríamos um risco. Agora que nós marcamos as duas pontas, 30 centímetros, as duas marcações, eu coloco a régua nas duas marcações e nós riscamos. A caneta não pega no MDF, vou riscar com o lápis. Nós traçamos uma linha. Acho que é possível que você veja uma linha. Agora é muito importante que você descubra total o que fica a sua lâmina na mesa. Eu vou remover o MDF de cima para que nós possamos calcular pela minha e você vai aprender a calcular pela sua, o comprimento da sua lâmina, do seu disco de serra.
O comprimento exato do meu disco de serra na parte superior, na superfície da base da minha serra de bancada, ele tem por volta de 16 centímetros e meio. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso acrescentar mais 3 centímetros da ponta para cá e da ponta para cá. Então, se eu tenho uma área de 16 centímetros e meio mais 6, dá 22,5. Então, eu preciso ter um comprimento de 22 centímetros e meio ao comprido para que passe a minha lâmina de serra com tranquilidade, uma margem de segurança para isso. Eu vou trazer o tampo de MDF de novo para cá, para que você compreenda agora na prática. Daquela linha reta que eu fiz, agora nós vamos jogar 1 centímetro dela para dentro. Eu vou fazer aquelas duas marcações de 1 centímetro, como a gente sempre faz, habitualmente. Eu vou marcar 1 centímetro da linha para cá, na frente da linha para cá, mais 1 centímetro. Eu fiz uma nova marcação, onde eu vou botar a régua e vou traçar uma nova linha. Pronto, tracei uma segunda linha. Por que eu fiz essa segunda linha? Esse é o vão que vai ficar na nossa lâmina. Agora eu posso escolher daqui para cá onde eu quero que comece os meus 22 centímetros e meio. Vamos supor que eu vou colocar com 18 para dentro. Eu vou começar com 18 centímetros. Então eu marco 18 centímetros da borda do MDF para dentro. Daqui para cá eu vou jogar os 22,5. Eu vou traçar onde vai ser o valor de 22,5. Pronto, tá feito aqui. Um traço aqui, um traço aqui. Essa região aqui dentro deve ser removida. Como é que nós vamos remover isso agora? Eu preciso abrir um vão aqui. Na verdade, isso daqui se chama furo oblongo ou rasgo oblongo. Você vai aprender mais pra frente isso. Mas esse tipo de rasgo oblongo, na verdade é um rasgo com as pontas redondas, ele nos traz mobilidade para outras funções da marcenaria. Você vai aprender mais para frente. Então aqui eu preciso fazer um furo nesse começo e um furo nesse final. Eu vou usar uma broca, como ele tem 1 centímetro, eu vou usar uma broca de 1 centímetro, ou seja, aquela broca chata de 3/8. Eu faço um furo 3/8 aqui, um furo 3/8 aqui. E com os dois furos prontos, concluídos, eu posso usar a tico-tico e cortar esse lado e esse lado. Se você não tiver tico-tico, eu não vou fazer esse rasgo, porque eu já tenho esse rasgo feito numa outra peça de MDF que eu já uso sobre o meu tampo. Mas é para que você entenda. Se você não possuir uma tico-tico, se você não tiver como usar uma tico-tico aqui, você faz esse furo com a broca e você vem talhando com o formão os dois lados e cava. Você vai cavar esse rasgo. Vou pegar a minha peça original que já está cortada para que você entenda e aí nós continuaremos a nossa aula daqui para frente já com a peça original que eu uso. Bom, pessoal, esse aqui é o que eu uso no meu atualmente, na minha plataforma, que eu estou usando por cima do tampo. Ele tem 54 centímetros de largura, 68 de comprimento. Foi uma medida que eu escolhi, por quê? Porque eu queria que ele fosse pequeno mesmo, para poder me proporcionar mais praticidade. Mas como eu te disse, você vai poder escolher o seu maior, o menor, e você vai poder jogar a posição que você quer que a lâmina seja. Eu joguei daqui para cá, nesse que eu uso, eu joguei 15 centímetros. Eu fiz o rasgo, como você pode ver, fiz o furo de 1 centímetro aqui, um furo de 1 centímetro aqui, cavei com a tico-tico, depois eu passei a grosa em volta, depois eu passei a lima, para dar uma acertada nesse MDF, aquela lima de limar ferro, não tem problema nenhum, é só para dar um acabamento melhor, e ele tá feito. Eu vou te explicar agora como é que eu uso ele. Primeira coisa, depois de feito o seu rasgo oblongo, você vai encaixá-lo, o vão, na sua lâmina. Agora, é muito importante que a sua lâmina fique posicionada, a lateral da lâmina para cá e essa lateral para cá, totalmente exata para o segundo passo, senão vai ficar torta. Isso é muito importante na sua base. Nós vamos precisar de 4 parafusos, cabeça chata sempre, é muito importante isso. Igual fizemos no nosso trilho. Cada parafuso meu tá com 7,5 centímetros. Você pode colocar até que é parafuso mais comprido. Parafuso com 10 centímetros, não tem problema nenhum. Desde que ele seja de cabeça chata. É aquele que tem por volta de 4, 5 milímetros de espessura. 2 porcas para cada parafuso e uma arruela para cada parafuso. Então você tem 4 parafusos, 8 porcas e 4 arruelas. Posicionou o seu tampo no rasgo, deixa os 3 centímetros para cá, 3 para lá. O meu deixa até com menos, deixa acho que com 1,5 para cada lado, mas você deixa 3 para dar uma folga maior, é melhor para você. O segredo tá aqui. Posiciona ele em cima, já encaixado na lâmina, totalmente sobre o seu tampo, o tampo original da sua serra de bancada. Pega dessa ponta e joga para cá o valor exato. Esse valor tem que ser o mesmo desse lado. Isso é muito importante. Por exemplo, aqui, o meu tá com 15,5 centímetros. Desse lado, dessa ponta, sem pegar na viga, só na lateral da lâmina. Eu preciso achar os 15,5, então eu regulo ele de forma que ele fique com 15,5. Tem que bater 15,5 aqui, 15,5 desse lado. Ok, 15,5, 15,5. Ele está na posição exata que eu preciso. Eu preciso olhar de frente se ele não esbarra nas laterais que a gente fez. Confiro novamente, 15,5, 15,5. Agora eu vou botar um sargento aqui, um sargento lá, pegando a parte de baixo do nosso tampo em todas as 3 partes. Se você quiser colocar 4 sargentos, não tem problema, eu vou colocar 3. 1, 2, 3.
Bom, quero que você veja, eu travei ele nessa ponta, naquela ponta com o sargento, naquela ponta com o terceiro. É pra ter colocado no meio, mas por causa do eixo que passa aqui, eu não consegui. De qualquer forma, ele tá travado. Você confere novamente, se tem a distância que você quis deixar, 15,5, 15,5, o meu tá batendo. Se você deixou o seu com 30, você vai bater 30 daqui pra cá, 30 daqui pra cá. Se você deixou com 20, você vai jogar 20 pra cá, 20 pra cá. A distância que você escolheu, onde foi feito o seu rasgo. Confere se a lâmina não tá batendo na lateral. Tá perfeito? Tá travado? Agora você vai pegar uma broca da grossura desse parafuso, aquele parafuso de 4mm, 5mm, você vai brocar uma broca para ele, uma broca de aço rápido. Você vai fazer 4 furos, você pode até marcar com um lápis. Um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui e um outro furo aqui. 4 furos nas pontas. Se o seu tampo for de madeira, você vai vazar ele. Se o seu tampo for de ferro, se o seu tampo for de alumínio, você vai vazar com essa broca. Bom, pessoal, coloquei a broca desse parafuso na furadeira. Ela é pouca coisa mais grossa que ele. É só você comprar um parafuso de 4mm, 5mm e pedir uma broca para ele. Como eu sempre explico, é muito mais fácil. Você vai fazer os furos aqui, onde você fez as 4 marcações. Você vai vazar esse furo nos 4 pontos do seu tampo. Deixa atravessar, deixa passar para o tampo de baixo. Isso é muito importante, tem que vazar. Feito isso, você vai trocar essa broca. Vai usar uma broca chata, um pouco mais larga. Pode ser aquela de meia polegada, pode ser aquela 3/4. Você vai furar aqui, dar uma leve cavada, coisa de uns 2mm no máximo lá dentro de cada furo desse que você fez. Não deixa vazar, é só uns 2mm, para que a cabeça entre e fique para dentro do nível do seu MDF ou do seu compensado. Ela vai ficar aqui dentro. Ela vai entrar aqui, vai vazar para dentro do buraco até passar pelo seu tampo e a cabeça vai ficar embutida. Eu vou agora que fizemos os 4 furos, nós estamos, claro, simulando uma simulação que já fizemos os 4 furos, você já poderá remover os 3 sargentos que seguram ele. Eu vou remover os sargentos para nós começarmos a fazer a instalação dos parafusos. Pronto, agora que você já furou e já fez as cavas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os parafusos agora nas cavas. A cabeça vai ficar na parte de cima do seu tampo novo, do de MDF ou do tampo de compensado. Você vai botar, ao contrário do trilho, no trilho eu deixei bem claro para você não colocar a arruela junto com a cabeça. Nesse caso, ao contrário, a arruela vai junto com a cabeça. Vai ficar assim, para estabilizar melhor o seu parafuso. Você vai enfiá-lo no buraco, na cava, com a arruela. Principalmente se for MDF, a arruela impedirá que o MDF esfarele e vaze o parafuso. Você vai fazer isso em cada lado do seu tampo. Botou a cabeça, botou o parafuso, a cabeça para esse lado com a arruela, vira ele. Desse lado você coloca uma porca. Se você quiser colocar uma segunda arruela desse lado para ficar mais firme, não tem problema. Você rosqueia essa porca toda. Vou até virar assim para que você veja melhor. Se quiser pôr uma arruela aqui, não tem problema algum. Até melhor por ser MDF, ele vai espremer o MDF sem perigo. Então você coloca uma arruela do lado da cabeça, uma arruela desse lado do parafuso. A arruela, agora vem a porca, que essa seria a parte de baixo do nosso tampo. Agora você aperta com a chave. Se precisar, use uma chave Phillips ou Fena desse lado para segurar o parafuso. De modo que ele fique firme, não precisa esgoelar, mas que ele fique firme. Vamos repetir o mesmo procedimento nos 4 furos agora. O parafuso com a cabeça já a arruela passada desse lado, onde vai a cava, a ponta para cima, depois uma arruela e uma porca, nos 3 que estão faltando. Eu vou montar os 3 parafusos para a gente ganhar tempo. Pronto, pessoal, coloquei uma arruela do outro lado com a cabeça, uma arruela desse lado e uma porca em cada um dos 4. Já estão posicionados. Agora você se lembra que havíamos feito 4 furos que vazaram para nossa mesa, para o nosso tampo, para o tampo da nossa serra de bancada. Então ficou um furo aqui, 2 furos lá, um em cada ponta, acompanhando o tampo do MDF, no meu caso o MDF. Agora, os 4 parafusos, as 4 pontas que a gente deixou aqui para fora, eles deverão entrar nos 4 furos que fizemos. Agora você olha por baixo, encaixa eles. Regula com a mão se precisar, de modo que eles se encaixem. Pronto, todos os parafusos desceram. Ok, nós temos um tampo agora, sobre o outro tampo. Agora, como é que eu vou fazer a elevação dessa plataforma e a descida, a retração da lâmina, para que a lâmina fique abaixo do meu tampo? Agora é a parte fácil, as porcas que faltaram. Eu vou remover o tampo novamente, coloquei apenas para que você entendesse. Nas 4 pontas agora eu vou colocar uma porca. Por isso que eu fiz aqueles furos que atravessaram o MDF e atravessaram a serra de bancada, a nossa mesa, a nossa tampa. Por isso que eu fiz isso com aquela broca, porque a broca é menor que a porca. Ela é do tamanho exato para que passe o parafuso. A plataforma vai parar onde eu quiser, onde eu regular com as porcas. Você já vai entender. Eu vou colocar as 4 porcas, uma em cada parafuso. Mais ou menos uma distância de 2 dedos da ponta para dentro.
Ok, cada parafuso agora tem uma porca pela metade. Agora vamos supor que eu vou precisar cortar, ou eu quero isolar o meu desengrosso, no caso da minha serra que tem o desengrosso ao lado da lâmina, ou vamos supor que eu preciso cortar uma madeira, que eu preciso fazer uma ranhura com pouca lâmina, aparecendo somente um dedo da lâmina, mais ou menos um centímetro, 1,5 cm de lâmina. Eu não quero que fique a lâmina toda para fora. Eu pego a minha base, eu posiciono nos 4 buracos, lembrando que as porcas estão aqui, as porcas são os limitadores, onde ela está vai limitar o tamanho da minha lâmina. Ok, posicionei. Você vê que ela está acima da lâmina, ela não está nem pegando a lâmina. Agora eu quero que a lâmina apareça. Eu levanto um pouco a mão e eu giro a porca para cima, as 4 porcas. Eu mudei a posição da câmera para que você veja. Já começa a aparecer 1 centímetro e pouco da minha lâmina. Se eu giro mais para a ponta, se giro da ponta as 4 porcas, eu desço mais a plataforma. Se eu subo as porcas, eu subo a plataforma. Ou seja, eu somente levanto um pouquinho e rodo com o dedo para cima ou para baixo as 4 porcas. Eu tenho a altura que eu quero. Vou te mostrar aqui a distância que eu possuo. Aqui. Esse é o nível e você pode ver aonde está batendo a distância para fora da minha lâmina. Se eu quiser ela mais alta, a lâmina aparecendo mais alta, eu subo um pouco as 4 porcas e eu tenho mais lâmina. E assim por diante. O que eu não posso deixar ela bamba. Como aqui ela está bamba, ela não pode ficar bamba. Então eu sei que se ela está bamba, eu tenho que regular uma das porcas, ou essa ou essa. Se ela estivesse bamba daqui para cá, eu teria que regular uma das duas. Então aqui eu vou descer um pouco mais até que ela não fique bamba. Não está bamba. Bom, pessoal, está concluído o nosso sistema de elevação da serra. Um sistema fácil, rápido para você fazer e muito mais seguro. Esse sistema vai servir também, como eu te disse, para quem usa a serra circular invertida na bancada, como para quem tem a serra de bancada caseira. Esse sistema servirá também para a próxima aula, pois nós vamos fazer uma mesa deslizante para a serra, aquela mesa de corte de 90 graus, exato, aquele gabarito. E ele vai servir para auxiliar nesse sistema novo que você vai aprender a fazer na aula 26. Pessoal, a aula 25 está ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Peço mais uma vez para você o seu like, peço a sua inscrição se você não for inscrito. Se você já for inscrito, te agradeço mais uma vez de coração por sua inscrição. Para você que comenta, para você que está com a gente, para você que está sempre presente, deixando seu comentário, seu like, você que ajuda o canal, você que nos dá sempre uma força, sempre o seu apoio. Pessoal, muito obrigado e até a aula 26, que será a aula sobre a mesa deslizante, ou cross-cutting, como é chamado por alguns, da nossa serra de bancada. O nosso gabarito para cortes contínuos e cortes em 90 graus. Até lá, pessoal!